O que você fez em 9 anos? Daria para fazer vários desenhos de curta duração ou até mesmo fazer vários experimentos para fazer um desenho de longa duração. Olá! Eu sou a Nanda, sejam todos muito bem-vindos para mais um Fatos Curiosos especial Desenhos Animados. Ai, mas por que você não fez esses fatos curiosos de desenhos animados para fazer um especial Dia das Crianças? Ai, nada a ver trazer isso agora. Ah, te peguei no pulo, porque se você assistisse todos os meus conteúdos, saberia que no meu vídeo anterior eu expliquei brevemente o porquê que eu falhei miseravelmente na semana do dia 12 de outubro, mais conhecido também na semana do Dia das Crianças. E para os verdadeiros cristãos que acreditam num Deus do amor, do respeito, da empatia, sabem que o dia 12 de outubro não é unicamente, exclusivamente destinado apenas para as crianças, mas também para Nossa Senhora Aparecida. Bom, fatos curiosos. Muita gente sabe algum fato ou outro em relação aos desenhos animados. O que talvez muita gente não saiba é que os desenhos animados eles foram criados muito antes que os cinemas. Mais precisamente, eles foram criados no final do século XIX. Mais precisamente ainda, o primeiro desenho animado ele foi criado pelo francês Émile Reynaud no ano de 1908, que se chamava Fantasmagoria. Só que, um detalhe, você muito possivelmente viu que ele assinava o nome dele nas criações dos desenhos como Emily Cole. Desculpe se eu falei miseravelmente na hora de pronunciar o nome do rapaz francês. Só para deixar muito bem claro este outro fato. E já o segundo fato curioso em relação aos desenhos animados é que o segundo desenho criado por Hanna-Barbera foi Don Quixote. A ele teve uma sequência dos seguintes desenhos: Pique Ploque, Zé Colmeia, Pepe Legal, Bibo Filho, Bibo Pai. Óbvio que eu falei em uma ordem errada, né? Que a ordem correta é Bipo Pai e Bipo Filho. Olho Vivo e Faro Fino também teve essa sequência dos desenhos criados depois de Don Quixote e depois de tantos outros desenhos criados por Hanna-Barbera. Esses primeiros desenhos foram de curta duração. Os de longa duração foram criados muito tempo depois. Bom, nos tempos de hoje, eu acho que as crianças acostumadas, viciadas em TikTok, a geração TikTok, muito possivelmente que ao assistir estes desenhos citados, muito possivelmente já seria considerado um desenho de longa duração. Porque estão tão acostumados a acelerar as coisas que não teriam paciência para assistir esses desenhos. Não consegue ali, e olha que o nome das crianças nem são Moisés, né? Não consegue, né, Moisés? Assistir mais que 2 minutos de entretenimento. Ou se assiste mais que 2 minutos de entretenimento, assiste na velocidade 1.75, na velocidade 2. Falou a pessoa que na sua infância ouviu, infância não foi, né, Mara? Mas na sua adolescência, final da sua infância, tocava bastante velocidade 5 da dança do Creu. Bom, para vocês terem uma noção, o primeiro desenho de longa duração, ele foi criado apenas no ano de 1917, pelos
argentinos. O primeiro desenho de longa duração criado pelos argentinos se chamava El Apóstol. Não sei se eu pronunciei corretamente, se não, paciência. Mas é este o fato do primeiro desenho animado de longa duração. Então você vê, né, que o primeiro desenho de curta duração, ele foi criado no ano de 1908 e o primeiro desenho de longa duração, ele foi criado apenas 9 anos depois. É uma grande diferença aí de tempo, né? O que você fez em 9 anos? Daria para fazer vários desenhos de curta duração ou até mesmo fazer vários experimentos para fazer um desenho de longa duração. Uma pausa, que eu não fiz ainda, uma coisa chamada pedir a sua inscrição, o seu engajamento de modo geral. Por favor, deixe seu engajamento de modo geral, o seu like, o seu comentário, dizendo qual foi o desenho da sua infância que mais fez sucesso, que você lembra de assistir dia sim e dia também. Bom, já o quarto fato curioso em relação aos desenhos animados é que o primeiro desenho sonorizado, ou seja, o primeiro desenho em que se pode ouvir qualquer resquício de som ou através de que algum personagem falou alguma coisa ou trilha sonora, foi o Steamboat Willie, como o personagem Mickey Mouse. O que muita gente já pode imaginar quem foi que fez a voz do Mickey Mouse no desenho Steamboat Willie. É óbvio que eu estou falando do criador do Mickey Mouse, ele mesmo, Walt Disney, mais conhecido também aqui no Brasil como Walt Disney. Eu acredito que foi assim que este nome foi criado. E já o quinto fato curioso em relação aos desenhos animados é que o primeiro desenho a fazer o sucesso no horário nobre dos norte-americanos foi os Flintstones, que também foi a criação de HB. Mais precisamente, o desenho Os Flintstones, ele foi criado no ano de 1960. Mas você que está aí me assistindo deve ter ficado com alguma pulguinha atrás da orelha em relação ao desenvolvimento na hora da criação dos desenhos animados. Você deve estar se perguntando: Tá, mas em algum momento existiu o primeiro desenho a ser criado com a tecnologia? E a resposta é sim, e foi exatamente há 27 anos atrás. Mais precisamente, o primeiro desenho animado criado em um computador foi Toy Story, pelos estúdios da Pixar. Bom, já fica aí um spoiler em relação a Pixar. Mais pra frente eu vou voltar a falar da Pixar em algum outro fato curioso em relação aos desenhos animados. Porque o sétimo fato curioso em relação aos desenhos animados é que um dos desenhos, bem dizer, um dos personagens de desenho animados mais antigos que se tem notícia é o Gato Félix, que ele foi criado no ano de 1919, ou 19 e 19. Uma outra curiosidade em relação a esse desenho do Gato Félix é que no início o personagem se chamava Master Toon. É praticamente o nome de uma maquininha de cartão. Não remete uma maquininha de cartão? Compre já o seu Master Toon. Com ele você paga as suas compras em até 12 vezes sem juros. Adquira já o seu Master Toon. Sem mais piadinhas, sem mais grandes delongas, o próximo fato curioso em relação aos desenhos animados, mais conhecido também como o oitavo fato curioso, é que, inspirado no desenho Os Flintstones, a dupla HB criou outros desenhos em inspiração, né, com personagens formados por núcleos familiares. Os desenhos foram Os Jetsons e Os
mozzarelas. Tudo ao contrário daquilo que você certamente está pensando. Tem nada a ver com queijo. O desenho Os Mozzarelas é o desenho mais parecido com os Flintstones do que os Jetsons. Os Jetsons é um núcleo familiar mais futurístico e os Mozzarelas é um pouco mais parecido com os Flintstones em relação a vestimentas, em relação a fisicamente serem mais parecidos com os Flintstones. Bom, e vocês lembram que eu falei que ia ter outro fato curioso em relação a Pixar? Pois bem, o nono fato curioso é em relação também a Steve Jobs. Você deve estar se perguntando: o que Steve Jobs tem a ver com desenho animado? Uma coisa é você criar Apple, né, ser o dono da Apple, os caralho A4 que for da Apple, e uma outra coisa é você fazer desenho animado. Pois bem, Steve Jobs, ele comprou a empresa por nada mais, nada menos que 10 milhões. Obviamente que se trata de Steve Jobs, se trata também de 10 milhões de dólares. E essa empresa, ele foi rebatizada de Pixar. Sim, ao que tudo indica, foi Steve Jobs que rebatizou a empresa. Ao que tudo indica, a Pixar começou em 1976, como parte da divisão de computadores Lucasfilm, conhecida como Krupps Group, antes de sua cisão como uma corporação em 3 de fevereiro de 1986, com financiamento do cofundador da Apple, Steve Jobs, que se tornou seu acionista majoritário. Rebatizada de Pixar, que num verbo argentino, pixar significa fazer pixel. E bom, por último, mas não menos importante, o último fato curioso em relação aos desenhos animados é em relação a um desenho bem antigo que quem tem os seus 27 anos, os seus 26 anos, os seus 25 anos deve lembrar muito bem. Eu estou falando de Popeye. O fato curioso em relação ao Popeye é um outro fato que muito possivelmente muita gente já saiba. É que o Popeye ele surgiu no ano de 1929, que vem de Pop-Eye, algo como olho estourado. É isso, originalmente o Popeye era calmo. Eu agradeço a sua companhia, a sua visualização, o seu like, seu engajamento de modo geral. Eu vou ficando por aqui. Eu te aguardo num próximo vídeo e tchau!